Olá, olá alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui na reta final para o concurso do CBM-ES, Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo. Estamos aí na semana do Vale Tudo, gente. Essa semana é a do Vamos Ver, partir para cima com tudo, ok? Como vocês já conhecem, vocês que acompanham aqui o nosso canal, professora Karine, conteúdo de biologia, estou aqui para falar aí. O que vai cair na sua prova? Qual é a minha aposta para esse concurso? É uma aposta assim um pouco ousada, como vocês já sabem, já viram e vocês estão se preparando. Não teve prova de biologia, questões de biologia ainda para o CBM-ES. Então, assim, a nível de CBM, gente, essa é a minha aposta. O que mais cai nos concursos do Corpo de Bombeiro Militar. Então, acompanha aí, confia e segue a dica. Gente, toda aula, toda dica que vocês veem aqui, eu sempre falo isso, o conteúdo que mais cai em biologia, em todas as provas, gente, é ecologia. Não tem como fugir desse tema. Se você quer ir arrasar em uma prova, estuda ecologia. Lógico que você vai estudar todo o edital detalhadamente com a gente aqui, né, da equipe Vale. Porém, ecologia é aquele conteúdo, aquele tópico ali no edital que você deve ter um olhar especial. E para essa semana de Vale Tudo, esse é o conselho que eu dou para vocês. Separei aqui alguns temas. O primeiro deles, dentro da ecologia, são os ciclos biogeoquímicos. O que é isso? Vocês já sabem, lógico. Mas para você que está chegando aí agora, calma que a professora vai explicar também, ok? Ciclos biogeoquímicos, gente, é um ciclo, como o nome já fala, mas ele descreve a transição, a transferência de determinados elementos químicos na natureza, ok? Bio, ou seja, envolvendo os seres vivos, mas também envolvendo os elementos físicos, os elementos abióticos dos ecossistemas, ok? Então, isso é um ciclo biogeoquímico. E dentro do edital do CBM-ES, um ciclo que eu percebi ali que tem uma possibilidade bem alta de ser cobrado é o ciclo do carbono. Por que o ciclo do carbono? Além de ter o tópico lá de ciclos biogeoquímicos, também lá no edital tem um tópico que fala sobre as ações antrópicas. O que são ações antrópicas? São aquelas ações que nós, seres humanos, fazemos e que interferem em ciclos da natureza, interferem no ecossistema, ok? Então, relacionando aí ciclos biogeoquímicos e essas ações antrópicas, o ciclo do carbono é um grande candidato a ser cobrado. Por quê? Vamos entender primeiro o ciclo do carbono, depois a gente relaciona aí com as ações antrópicas. Muito simples, gente. O ciclo do carbono, o elemento químico carbono, ele transita em determinados elementos, ok? Todo ciclo biogeoquímico, ele tem todo elemento que participa de um ciclo biogeoquímico, ele tem um reservatório natural, ok? No ecossistema, e tem as formas dele ser assimilado, ou seja, ele ser retirado desse reservatório natural, e as formas dele ser devolvido para esse reservatório natural. Então é isso, essas etapas de assimilação e volta desse elemento para o seu reservatório natural, ok? Vamos entender então o ciclo do carbono. Primeira coisa, qual é o reservatório natural do carbono? É a atmosfera, ok? É a camada de gás que envolve a Terra. O carbono ele está armazenado em grande quantidade na forma de CO2, de dióxido de carbono ou gás carbônico, ok? Então esse é o reservatório natural, ele está na forma de gás. Para ele migrar para os outros elementos, ele precisa ser assimilado. A única forma que o gás carbônico é assimilado no ecossistema é através dos seres autótrofos ou autotróficos, ok? Então aqui a gente vê, ó, observa a seta, gente, se cair qualquer questão sobre ciclo biogeoquímico e tiver o esquema, interprete o esquema, que tem aí grandes chances de você conseguir responder essa questão, ok? Então vamos interpretar esse esquema e eu vou te dar mais algumas
informações. Aqui a gente vê, ó, o gás carbônico, ele está, ó, sendo assimilado, ou seja, ele está sendo retirado do seu reservatório natural. Por quem? Quem está fazendo esse processo? Aqui a gente tem o representante, um vegetal, uma árvore, uma planta, ok? Qual o processo as plantas realizam que utiliza o gás carbônico, o dióxido de carbono? Quem respondeu fotossíntese arrasou. Isso mesmo, a fotossíntese é um processo metabólico dos seres autótrofos que... Uma pausa aqui, gente, vamos abrir um parênteses, vamos relembrar o que são seres autótrofos ou autotróficos, os dois termos se referem à mesma coisa. O ser autótrofo é aquele que consegue sintetizar sua matéria orgânica, pega matéria inorgânica e transforma em matéria orgânica. Como assim, professor? É aquele famoso: produz o seu próprio alimento. A matéria orgânica é o alimento de um ser vivo. Então, sim, os seres autótrofos, como os fotossintetizantes, são seres que conseguem produzir o seu alimento, conseguem sintetizar a sua matéria orgânica. Então, aqui é isso que está acontecendo. Os autótrofos, os seres autotróficos, os seres fotossintetizantes ou quimiosintetizantes são dois processos que conseguem fazer essa produção de matéria orgânica, ok? Eles assimilam o carbono. Esse carbono, então, ele vai fazer parte do corpo desse ser vivo, da matéria orgânica, a matéria que compõe o corpo desse ser vivo, e precisa passar para os outros elementos da natureza, e principalmente para os outros seres vivos, aqueles seres vivos que são heterótrofos, como nós, seres humanos. Nós não conseguimos sintetizar a nossa matéria orgânica, o nosso alimento. Então, a gente precisa ingerir essa matéria orgânica pronta. De onde que a gente ingere? Dos vegetais. A nossa alimentação é baseada em vegetais. Então, o carbono, ele é assimilado pelos seres autótrofos e passa para os seres heterótrofos através do que a gente conhece comumente como cadeia alimentar ou fluxo de matéria. Então, é assimilado e passa para os demais integrantes. Ok, então o carbono já está fazendo parte ali de todos os seres vivos, mas e aí agora? Como que ele volta para esse reservatório natural? Existem algumas formas. Muita atenção, qual é a forma que eu falei? Que o carbono sai do seu reservatório natural. Ele sai da forma inorgânica e passa a ser orgânico. Fotossíntese. Os seres autotróficos, fotossíntese, quimiossíntese, ok? Porém, para que esse carbono volte para o seu reservatório natural, você observa ali que tem algumas setas, ó. Aqui nós temos várias setas demonstrando o carbono voltando para o seu reservatório natural. Que processos são esses? Quais processos são esses? Gente, o primeiro, respiração. Todos os seres vivos respiram. A gente inspira gás oxigênio e expira, ou seja, solta gás carbônico, dióxido de carbono. Então, uma forma, a gente obtém, nós seres heterotróficos e também os autotróficos, obtemos esse carbono na forma de matéria orgânica e devolvemos na forma de CO2, na forma de dióxido de carbono. Então, é uma forma, através da respiração, ok? Outra forma também desse carbono voltar para a atmosfera é através da decomposição da matéria orgânica. Os seres decompositores lá da cadeia alimentar, eles também realizam essa devolução de carbono para a atmosfera. Então, dois processos aí, ó, respiração, decomposição. E o último, que é esse que eu quero frisar com vocês, é a queima de combustíveis fósseis. A queima de combustíveis fósseis, a combustão, ela também devolve carbono. E é essa maneira que o ser humano, as ações antrópicas, estão interferindo demais no ciclo do carbono, nesse equilíbrio que é o ciclo do carbono, um ciclo biogeoquímico, ok? Tem a questão também que nós, seres humanos, estamos retirando a cobertura vegetal, ou seja, as árvores. Isso está impossibilitando que esse carbono, o excesso de carbono que está acumulando aqui, ó,
Primeiro, gente, é um efeito cascata. Estamos devolvendo grande quantidade de carbono através da queima de combustíveis fósseis, ok? Automóveis, indústrias, tudo isso. Estamos devolvendo. Também estamos retirando, a forma está diminuindo a forma como esse carbono, o excesso de carbono que está na atmosfera, ele volta, ele é retirado da atmosfera. Então, aí nós vemos que existem várias ações antrópicas, nossas, seres humanos, que interferem nesse ciclo, ok? E o excesso de carbono na atmosfera aumenta o efeito estufa, intensifica o efeito estufa. Esse efeito estufa é ótimo, é um fenômeno natural, ok? Porém, ele está sendo intensificado, é um fenômeno natural que mantém a Terra aquecida e possibilita a vida. Porém, ele está sendo intensificado pelas ações antrópicas. A eliminação, o excesso de carbono na atmosfera é um exemplo, em que aprisiona muito calor e causa o que a gente chama de aquecimento global, ok? Com base nisso, gente, separei aqui uma questão para a gente analisar essa questão do ciclo do carbono e ações antrópicas. Vamos lá comigo, então. Com relação ao que chamamos de sequestro de carbono, é correto afirmar que, analisando o contexto da questão, estamos falando aqui, de sequestro de carbono. O que é sequestrar, gente? Retirar, pegar, né? Ou seja, está retirando, está pegando uma coisa e tirando do seu local. O sequestro de carbono é um termo muito utilizado. Qual o processo que nós vimos no ciclo do carbono que faz esse sequestro, ou seja, que retira o carbono da atmosfera? É isso que está perguntando aqui. Quem realiza o sequestro de carbono? Quem realiza a retirada de carbono da atmosfera? Vamos analisar as alternativas. É correto afirmar que seu aumento contribui para o aquecimento global? Aí você fala, a professora acabou de falar, sim, que que o carbono, no caso, intensifica o aquecimento global. Ok, mas o que perguntou na questão? Está relacionando ao sequestro, ou seja, a retirada de carbono da atmosfera. Então, o sequestro de carbono não contribui para o aquecimento global. Pelo contrário, ele diminui o aquecimento global. Entendido? É feito por organismos autotróficos? E aí, gente, o sequestro, a retirada de carbono da atmosfera, é realizada pelos seres vivos autotróficos, aqueles que produzem o seu próprio alimento? Sim. Voltando aqui, no esquema do carbono, os seres autotróficos realizam o sequestro de carbono. Então, é isso mesmo. O sequestro de carbono é realizado pelos seres autotróficos, aqueles seres que realizam fotossíntese ou quimiossíntese, ok? Então, temos aqui nossa alternativa correta, letra B. O sequestro de carbono é feito por organismos autotróficos. Analisando as demais alternativas, só para não restar dúvida. C. Aumenta consideravelmente com as queimadas? Não. A devolução do carbono aumenta consideravelmente com as queimadas, lembra? O combustível fóssil, a combustão, isso aumenta a quantidade de carbono, mas aumenta a liberação e não a retirada. Lembra que sequestro está retirando ele da atmosfera. É feito por organismos heterotróficos? Também não. Nós vimos que nós heterotróficos obtemos o carbono através da alimentação e devolvemos ele para a atmosfera através da respiração. Retira totalmente esse elemento da natureza? Com certeza não, gente. Nenhum ciclo vai retirar totalmente o elemento da natureza. Ele sempre vai estar presente em todos os estágios de um ecossistema. Ok? Tranquilo? Essa então foi a minha primeira aposta para a semana Vale Tudo. Outro tema que eu também acho relevante vocês levarem aí no coração para a prova: biomas. Um bioma, gente, a gente fala de ecossistema, de um local. Ecossistema, a integração entre elementos
vivos e elementos não vivos, ok? Essa relação de ser vivo com o meio físico, com o meio ambiente, essa relação de dependência, de ser vivo para ser vivo com o meio físico, nós chamamos de ecossistema. Um bioma é um ecossistema, é um conjunto de ecossistemas. Aqui no Brasil nós temos vários ecossistemas. Floresta Amazônica, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal, Pampa e assim por diante. Mas assim, um bioma que eu acho muito relevante, vocês aí do Espírito Santo principalmente, que está presente muito no estado de vocês, é o manguezal, ok? O manguezal é considerado um ecótono, que é um ecossistema de transição, ok? Vocês que estão, principalmente vocês que moram aí pertinho, né, do litoral, no caso da praia, conhecem muito bem esse ambiente que é o manguezal. É aquele local ali onde tem o encontro da água doce de um rio com a água do mar, água salgada do mar. Então é esse encontro de água doce com água salgada que dá características bem específicas, essas características de transição, ao mesmo tempo que é doce, é salgado, tanto é que o solo, a água presente nesse ambiente é salobra, que é essa mistura do doce e salgado, ok? Por essa condição também, o solo é lodoso. Ele é lodoso com baixa quantidade de gás oxigênio, porém alta quantidade de nutrientes. Então, ao mesmo tempo que tem características benéficas, para principalmente os vegetais, também dificulta um pouco a sobrevivência dos vegetais. Por isso que as árvores do manguezal, têm essas raízes características, que são chamadas de raízes pneumatóforas. Existem, né, no caso, nessas raízes, regiões em que elas conseguem respirar. Como elas não conseguem obter oxigênio lá do solo, elas conseguem respirar aqui, no caso, através desses pneumatóforos. E também essas raízes escoras, essas raízes que fazem uma ancoragem do vegetal no ambiente. Por essas características, o manguezal, ele também é considerado um local que a gente chama de estuário brasileiro, um berçário, ok? A fauna presente nesse local, né? Falamos da flora, os vegetais. A fauna presente nesse ecossistema, nesse bioma, ela é bem presente ali, crustáceos, peixes, e esses, né, pequenos peixes no caso, e esses animais, essa fauna, utilizam esse local como berçário, ou seja, eles vão ali para se reproduzir. Então, se não houver o cuidado adequado com esses ambientes, pode afetar toda a cadeia alimentar do local. Por quê? Prejudicando a reprodução dos peixes, interferindo no ambiente, vai interferir na reprodução dos animais. E vai ser tudo desequilibrado. Ok? Esse então é o mangue, que é um bioma, todos os biomas, ok? Vocês precisam saber, vocês precisam estudar, mas esse aqui é aquele que um olhar aí de carinho por ele para esse concurso. E também separei uma questão para a gente analisar o contexto do conteúdo. Manguezal ameaçado. A construção de um aterro às margens da linha vermelha pode ameaçar uma das últimas áreas de manguezal da Baía de Guanabara. Os constantes aterros e os despejos de esgoto residencial e industrial são as maiores ameaças aos manguezais cariocas. Quanto à importância desse ecossistema, é correto afirmar que... E aí, o que é correto afirmar quanto à importância desse ecossistema? A. São verdadeiros berçários da vida marinha, pois muitos peixes e crustáceos têm nos manguezais o estágio inicial de sua cadeia alimentar. Gente, já bateu ali o olho e já viu? Sim, essa é uma das importâncias do manguezal. Ele é berçário, ou seja, estágio inicial da cadeia alimentar. Peixes e crustáceos, todos os que vivem nessa região, vão ao manguezal para se reproduzir. Então, se houver despejo, como falou aqui, né, esgoto residencial, industrial, essa interferência antrópica nesse ambiente,
pode prejudicar toda a cadeia alimentar do local, ok? Viu aí que não tem segredo também, né, gente? E o último, para a gente terminar com chave de ouro. Minha última dica aqui vale tudo para vocês, gente. Citologia, o estudo das células. Também, ecologia e citologia ali competem. São dois temas que estão sempre presentes nas provas, ok? Então, citologia, principalmente as diferenças entre célula procariota e células eucariota. Só de bater o olho você vê que tem diferença e você já sabe que tem diferença. Procariota é uma célula mais simples. Geralmente a gente escuta assim, ó, a célula procariota é aquela que não tem núcleo. Ok, ela não tem um núcleo verdadeiro, ela não tem um envoltório em volta, mas ela não tem um envoltório nuclear, ou seja, em volta do seu DNA. Não existe nada ali, ó, guardando uma membrana, ok? Já a célula eucariota tem um envoltório nuclear e ela é bem mais complexa. Ela tem bem mais estruturas, que é o que a gente chama de organelas. Essas estruturas que vocês estão vendo aqui na imagem. Retículo endoplasmático, complexo golgiense, mitocôndria, lisossomo, peroxissomo, centríolo, citoesqueleto. Tudo isso está presente aqui na célula eucariota e na célula procariota não. A célula procariota só tem ribossomo, é a única que faz a síntese proteica, ok? A célula eucariota, então, é uma célula muito mais complexa. E dentro dessa divisão, célula eucariota, nós temos dois tipos, a vegetal e a animal, que também tem diferenças entre elas. As duas aqui têm estruturas em comum, como o complexo golgiense, o retículo endoplasmático liso e rugoso, mitocôndria. Todas essas estruturas estão presentes nas duas células. Porém, célula vegetal tem estruturas a mais que a célula animal não tem. Assim também como célula animal tem estruturas a mais que a vegetal não tem. Então fica aí, ó, dever de casa para vocês, gente. Anota aí, ó, no cantinho do seu material. Quais diferenças tem? Dá uma pesquisada aí. Aqui no site, aqui na página da Vale, também tem dicas minhas falando sobre essas diferenças. Então fica a dica aí para você estudar essas diferenças entre animal e vegetal. E sobre as organelas, vamos analisar essa questão e discutir aí, colocar alguns pontos. A unidade funcional e estrutural do ser vivo é a célula. Ela é caracterizada pela presença de um invólucro celular, organização estrutural complexa e também possui um conjunto de organelas celulares. Invólucro celular, ou seja, o que a gente chama de membrana plasmática, é o que envolve a célula. Organização complexa e possui um conjunto de organelas celulares. Organelas são as estruturas presentes na célula eucariota que desempenham as funções vitais da célula, ok? Vamos analisar então a questão. Sobre a palavra em destaque no enunciado acima, é correto afirmar que organelas, gente, o que é correto afirmar sobre as organelas? A. Os microtúbulos formam o esqueleto externo das células. Célula tem esqueleto externo? Não. A célula procariota e eucariota vegetal tem parede celular que dá estrutura para a célula, porém não tem esqueleto externo, mas tem um citoesqueleto. A animal, eucariota animal, tem um citoesqueleto, que é um conjunto de filamentos proteicos, inclusive o microtúbulo é um deles, que dá estrutura para a célula, porém não é externo, ok? Nas células, a digestão de nutrientes ocorre nos lisossomos. Corretíssimo, gente. Lisossomos são vesículas, são umas bolsinhas, eu falo que é uma bexiga, um balãozinho, cheio de enzima digestiva e realiza a digestão intracelular, ou seja, a digestão de nutrientes, de partículas dentro da célula. Então aqui nós temos a opção correta, que relaciona corretamente organela e função, ok? Vamos analisar as outras só para não ter erro. C.
O complexo de Golgi sintetiza lipídios da parede celular. Existem alguns erros aqui nessa afirmativa. Primeiro, o complexo golgiense ou complexo de Golgi, ele realmente tem uma função de síntese. Porém, ele não é especializado em síntese. Ele é especializado em locomoção, transporte de substâncias, empacotamento e amadurecimento de substâncias, ok? E outro detalhe também, lipídios da parede celular. Parede celular da célula, tanto vegetal quanto procariota, ela não é composta de lipídios, mas sim de glicídios, que são os carboidratos, ok? Então, essa também está incorreta. D. Os ribossomos representam os locais onde ocorre a síntese de lipídios. Troca esse lipídio por proteína e essa alternativa vai ficar correta. Então, aqui não é lipídio, mas sim proteína. Ribossomo sintetiza proteínas. E na célula animal, os plastos auxiliam a síntese de proteína. Plasto, gente, é o famoso cloroplasto, é um tipo de plasto. É uma organela presente na célula vegetal que realiza fotossíntese. A fotossíntese, ela não produz proteína, mas sim glicídios, carboidratos, ok? Então, a alternativa correta, letra B. Queridos, foi um turbilhão de informação que eu passei aqui para vocês, mas é a semana final, agora é com tudo, concentra, aqui são as dicas, né, que eu acho que são conteúdos que vocês têm que ter um olhar especial, que é a minha aposta para esse concurso, ok? Espero que vocês estejam preparados e arrasem, vão com tudo. Beijo e até a próxima!